Mateus 6, do 11 ao 15. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste os perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar. Eterno Pai, Pai Celeste, Criador dos céus e da terra, nos pomos diante da Tua presença com a Tua palavra aberta, rogando que o Teu Espírito Santo nos ilumine o entendimento e assim aprendamos mais da Tua vontade para nossas vidas. Sem a Tua palavra estamos como um navio em alto mar, sem farol. Somos como flecha sem alvo, Senhor. Somos como noite sem estrelas. Então, ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos para que possamos caminhar em Tua presença por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos e todos nós digamos amém. Amém. Pão, perdão e livramento. É do que fala o texto que nós lemos agora. D.A. Carson, um comentarista bíblico, disse que os principais interesses e prazeres do seguidor de Jesus são a glória de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Só depois disso, o cristão pensa em suas necessidades pessoais. O texto que lemos é o momento em que o cristão ele passa a pensar em suas necessidades quando está orando. É importante frisar que esse texto ele faz parte da sessão de oração ensinada no Sermão do Monte. Nós explicamos domingo passado que das 6 petições que nosso Senhor ensina nesta oração, as 3 primeiras, como vimos no domingo passado, estão voltadas para a glória de Deus, que compreendem o nome, o reino e a vontade de Deus. E, por fim, temos as últimas 3 petições voltadas para a nossa existência pessoal, para as nossas necessidades existenciais. John Stott é um comentarista e ele diz o seguinte: visto que Deus é nosso Pai que está nos céus e que nos ama com amor de Pai, Ele está preocupado com o bem-estar total de seus filhos e deseja que lhe apresentemos as nossas necessidades de alimento, de perdão e de livramento, confiando nele. Pois bem, tendo entendido o que significam essas 3 últimas petições, nós vamos então analisá-las uma por uma para aprendermos o que significa cada uma na realidade da vida cristã. Em primeiro lugar, nós temos a necessidade do pão de cada dia. Volte comigo no capítulo 6, no versículo 11, que diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Observe. Na época de nosso Senhor, o salário do trabalhador não era mensal, mas diário. Isso significava que ele tinha de trazer para casa, ao final de toda a tarde, o pão garantido já do outro dia. A sociedade da época, ela era típica e basicamente agrária, o que, em caso de problemas com a colheita, prejudicava-se bastante
a alimentação daqueles que dela dependiam. Nesse tipo de sociedade, a sociedade em que nosso Senhor viveu, orar pedindo o pão nosso de cada dia era um pedido pejado de sinceridade e de preocupação diante de Deus. Porque essa era a realidade deles. Eles não recebiam salário mensal. O salário era diário. Irmãos, é fato que muitos cristãos modernos poucos sabem dessa realidade de pedir o pão de cada dia. Isso porque nós somos homens e mulheres cujas feiras são realizadas para o mês inteiro e não por dia. Nossos salários hoje não são diários, são mensais. O que nos leva a encher a despensa e ver garantido o mantimento para o mês inteiro. O que isso devia gerar em nós? Isso deveria gerar em nós um espírito de gratidão ao Senhor, o que muitas das vezes não acontece. O que muitas das vezes não existe. E eu vou dizer o porquê. Preste atenção. Por sermos frutos das influências da cultura secular, nós tendemos a nos colocar em ingratidão ao Senhor, não porque Ele deixou de nos dar o pão de cada dia, mas sim porque esperamos receber dele, da parte dele, um luxo que nós não precisamos e que Ele não nos prometeu em lugar algum da Bíblia. Muitas de nossas inquietações não são pelo que nós precisamos. Muitas de nossas inquietações são pelo que nós não precisamos, pelo que nós não temos e não precisamos. Para a cultura secular, para a cultura mundana do mundo, você só é alguém se ostentar luxos com carros importados, mansões na praia, roupas de grife, relógios caríssimos, perfumes importados, bolsas importadas, etc. Esse tipo de pensamento, ele tem entrado no cristianismo moderno por meio de uma maldição chamada teologia da prosperidade, que diz que você só é abençoado se tiver muito dinheiro, ostentar saúde, ser patrão e não empregado, ser cabeça e não cauda, morar em mansões, ter carros de luxo, bolsas de luxo, roupas de grife. É isso que a teologia da prosperidade ensina. E isso mostra, meus irmãos, o quanto nós temos nos afastado da simplicidade do Evangelho e das expectativas sobre a vida eterna. E aí eu digo a vocês, esse foi o grande problema de Sodoma. Abra sua Bíblia comigo rapidinho em Ezequiel 16. Livro do profeta Ezequiel. Se você está em Salmos, aí você vai Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Ezequiel 16, versículo 49 e 50. Livro do profeta Ezequiel 16, 49 e verso 50. Lembrem-se, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, aí vai subindo, Isaías, Jeremias, Lamentações e depois Ezequiel. Capítulo 16, verso 49 e verso 50. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba,
fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram, veja, abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Olha qual foi o pecado deles. Olha de onde se originou o pecado deles. Pela fartura de pão. Eles não precisavam orar dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eles tinham fartura. Sodoma é a representação fiel de muitos que se dizem cristãos hoje, cheios de fartura, despensas cheias, cheios de luxo, roupas boas, carro para andar, os filhos estudam nas melhores escolas, têm os melhores planos de saúde, porém, sem qualquer afeto genuíno por Deus, sem qualquer paixão por sua palavra e amor sincero para com o próximo. Muitos cristãos estão como, por exemplo, estava Israel no deserto. O salmista, no Salmo de número 106, versículo 15, disse que o Senhor concedeu os desejos do coração deles, mas enviou magreza às suas almas. Magreza às suas almas. Há muitos cujos bolsos estão cheios, mas as almas estão magras. Há muitos cujo o nome está estampado no hall da fama, mas as almas estão magras. Há muitos cujos carros são de luxo, cujas casas são as melhores do bairro, mas as almas estão magras. Porque o Senhor, disse o salmista lá no Salmo 106, fez desfinhar-lhes as almas. Definhar-lhes. Homens que têm tudo e não têm nada. Homens que têm tudo, mas esquecem que tudo que eles têm vem tão somente da mão de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Tiago 1. Veja de onde vêm todas as boas dádivas que nós recebemos. Todas as boas dádivas. Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Veja, toda boa dádiva que você possa conhecer, vem de onde? Do Pai das luzes, vem de Deus. Tudo que existe de bom nessa terra, tudo, absolutamente tudo, vem de Deus. Não há nada que nós não temos ou não tenhamos recebido de Deus. Por exemplo, vá para 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. O que Paulo diz à igreja de Corinto? Aos Coríntios 4, verso de número 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? O que nós temos, irmãos, que não temos recebido do Senhor? Absolutamente tudo Ele tem nos dado. Absolutamente tudo. Toda raiz de ingratidão está no fato de esquecermos que tudo quanto temos, tudo vem de Deus. Toda boa dádiva vem dele. A chuva, o sol, a semente, o linho, o trigo, o pão, a saúde para trabalhar, a oportunidade de emprego, o salário que cai na sua conta todo mês, tudo vem do Senhor. Tudo, absolutamente tudo.
a sua aposentadoria, tudo. O pão de cada dia não significa luxo, significa as necessidades existenciais mais básicas sendo supridas pela boa mão de Deus. Martinho Lutero dizia que pão, aqui nesse texto de Mateus, é um símbolo de todas as coisas necessárias para a preservação desta vida, como o alimento, a saúde do corpo, o bom tempo, a casa, o lar, a esposa, os filhos, o marido, um bom governo e a paz. Tudo vem de Deus, é o pão que vem de Deus, é o pão que vem do Senhor. Por que somos ingratos a Deus? Porque somos descontentes, por causa do nosso coração influenciado por essa cultura secular do ter. Você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro, tem que ter aquilo outro, para poder ser respeitado, ser honrado socialmente. E há muitos cristãos tolos, infantis, imaturos, preocupados com isso. Preocupados absolutamente com isso. O que Paulo ensina, o oposto disso, o oposto dessa busca insaciável pelo ter. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Irmãos, esse texto é uma pisa, é uma peia nessa teologia falsa e moderna que se prega por aí pelas esquinas da vida. Olha o que esse texto diz. Olha o que esse texto diz. 1 Timóteo 6, versos 7 e 8. Faço questão que os irmãos acompanhem esse texto comigo. Leiam esse texto comigo. 1 Timóteo 6, versos 6, 7 e 8. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O pão, temos o pão, estejamos contentes, satisfeitos. Honremos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor. Mas tem outro texto nas Escrituras que ainda é mais claro que esse aqui. Abra sua Bíblia em Provérbios 30, por favor. Provérbios, a oração de Agur. Provérbios 30. Versos 7 a 9. Duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Que serenidade, irmãos, temos aqui. Que oração serena. Que oração mais sincera. É isso que devemos pedir ao Senhor. É isso que devemos pedir ao Senhor para os nossos filhos, para os nossos familiares. Qualquer coisa que vá além disso vai nos prejudicar. Se pedimos além do pão que necessitamos, fartos, nós corremos o risco de negar ao Senhor. Se não oramos e não recebemos também o pão necessário, ou seja, não estamos recebendo nem aquilo que precisamos, também corremos o risco de profanar o nome de Deus, tomando o que é alheio.
invejando o que é alheio. Esse é o princípio por trás do pedido do pão nosso de cada dia. Que estejamos satisfeitos com o Senhor, com aquilo que Ele tem nos dado. Por quê? Porque Ele sabe o de que tendes necessidades antes que nós peçamos a Ele. Ou não sabe? O Senhor sabe do que você precisa. Ele sabe das suas necessidades. Irmãos, o cristão é alguém que tem a legitimidade de, em circunstâncias de aperto financeiro, de dificuldade, poder orar dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso é uma oração de refúgio do cristão. É uma oração que nós temos que tomar como refúgio para essas horas. Salmo 37, versículo 25. Lembra o que foi que o salmista disse? Lembra o que foi que o salmista cantou naquele salmo? Salmo 37, versículo 25. Olha o que o salmista disse: se tão somente crêssemos na palavra de Deus de todo o nosso coração, nós não viveríamos em tantas inquietações, em tantas ansiedades, em tantos temores, em tantas tristezas. Salmo 37, 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus jamais desampara seus filhos. Deus é pai, não é padrasto. Com todo respeito aos padrastos, mas Deus é pai. Deus é pai. Deus jamais nos abandona sem nos prover o socorro necessário para aquela situação em especial. Ele conhece as nossas reais necessidades. Ele sabe do que você precisa, do que eu preciso. E Ele sabe quando as nossas orações são cheias de luxúrias, quando nós pedimos além do pão de cada dia. Conta-se sobre George Miller de Bristol, na Inglaterra. George Miller ficou conhecido como o apóstolo da fé, que ele orava e Deus respondia. George Miller tinha um caderno de anotações com mais de 50 mil orações que ele fez ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. E veja só, ele ficou conhecido muito na história pela sua missão com os orfanatos, com muitas crianças que ele cuidava em um orfanato. E conta-se sobre certa vez que no orfanato que ele cuidava, não tinha pão para alimentar as 1000 crianças que moravam ali com ele no orfanato. Ele entrou no quarto, dobrou os joelhos e orou dizendo: Pai dos órfãos, falta pão. Em nome de Jesus, amém. Passados alguns minutos, várias carroças de pão pararam em frente ao orfanato. E o chefe das carroças que conduzia aquele comboio disse: Senhor Miller, fomos entregar estes pães à família real no castelo. E eles disseram que os pães estavam muito assados. E por isto, para não jogar fora, resolvemos doar todos esses pães para o orfanato. Miller olhou para aquele homem e disse: não foram os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu a nossa oração e teve misericórdia de nós. Amém. E as 1000 crianças foram alimentadas com aquele pão. Certa feita não tinha legumes, não tinha fruta, não tinha nada no orfanato. E ele se pôs a orar e a buscar a Deus. E de repente uma carroça que ia levando frutas e verduras quebra a roda na frente do orfanato. A carroça ia para uma viagem muito longa.
Não dava tempo consertar a roda da carroça e as frutas e a verdura chegarem fresquinhas, elas iam se perder. O que foi que aconteceu? Foi doado ao orfanato. O pão de cada dia, meus irmãos, o pão. Se você tem o pão de cada dia, então seja grato ao Senhor. Haja com gratidão, cultue com gratidão, adore com gratidão, louve com gratidão, venha à igreja com gratidão, esteja nos cultos com gratidão, por gratidão, por Ele cuidar de você, da sua família, não deixar faltar nada. Por gratidão, e saiba que mesmo que um dia chegue a faltar, como filho de Deus, você tem a legitimidade de orar dizendo: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Essa oração é nossa, pertence aos cristãos, pertence aos filhos de Deus. Então essa é a nossa primeira necessidade, a necessidade do pão de cada dia. A nossa segunda necessidade, a necessidade de perdão. Volte comigo a Mateus 6 rapidinho, por favor. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Prestem atenção. Nós temos aqui nessa petição aquilo que nós estudamos nos versos 38 a 48, onde nos ensinam a lidar com quem nos faz o mal, sempre com o espírito perdoador. Temos dívidas com o Senhor. Nossos pecados contra o Senhor são dívidas. São dívidas que nós temos com Ele. Assim como o mal que nos fazem, levam também os nossos algozes a ter dívidas conosco. As pessoas que nos fazem mal, então elas passam a ter uma dívida. O termo dívida aqui significa pecados, atos de rebeldia, que geram desunião e quebra alianças. O cristão é alguém que roga a Deus pedindo perdão de suas dívidas. Por quê? Porque Ele mesmo já perdoou aos seus devedores, ou seja, aqueles que lhes fizeram mal, que lhe odeiam, que lhe perseguem. Ele sabe que uma das formas de mostrar transformação, qual é? Perdoando. Perdoando. Ouça, todos nós, todos que estão aqui, entramos na vida cristã cheios de dívidas para com Deus por causa de nossos pecados. Dívidas. Daí o arrependimento e o clamor por perdão. Sendo perdoado pelo Senhor, o cristão passa então a perdoar seus inimigos, aqueles que lhes são cheios de dívidas. Claro, irmãos, que quando falamos de dívidas aqui, não estamos falando de dívidas financeiras. Pode até ser que seja uma dívida financeira e você tenha que perdoar e isso resolva em paz. Mas estamos falando aqui daquela dívida que lhe amarga a alma, que lhe amarga o coração, que lhe azeda os sentimentos, que lhe entristece por dentro, aquele tipo de dívida que gera rancor, que gera azedumes na alma, amargura, só em ver a pessoa, só em ver aquela pessoa que lhe fez o mal. Quando o cristão perdoa seu inimigo, ele sabe que seu coração se descarrega de sentimentos de ira, de ranço, de tristeza, de raiva, etc. Ele chega ao ponto de perdoar, não porque ele acordou bonzinho, não é por isso, mas sim porque ele compreendeu o perdão de Deus sobre as suas dívidas. Então ele vai e age como seu pai age. Ele faz o que o seu pai faz. Essa é uma das marcas do cristão, é que o cristão sabe perdoar.
Se você não sabe perdoar, duvide do seu cristianismo. Abra sua Bíblia comigo. Aliás, aqui mesmo em Mateus capítulo 6, veja o que nosso Senhor diz aqui nos versos 14 e 15. Por favor. Olha a marca de um cristão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isto é sério, irmãos. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, é sério. Conheci um homem que disse que a única dificuldade que ele tinha de entregar sua vida a Jesus é porque ele não consegue perdoar os seus inimigos. D.A. Carson disse o seguinte: o espírito incapaz de perdoar dá forte testemunho que nunca se arrependeu. Nunca reconheceu-se como pecador. Nunca reconheceu-se como um homem cheio de dívidas, uma mulher cheia de dívidas com Deus. Por isso que não consegue perdoar. Por isso que não consegue deixar para lá aquele malfeitor. Nosso Senhor contou uma parábola que nos traz um entendimento claríssimo, mais claro que o sol do meio-dia, sobre essa petição de perdão. Abra sua Bíblia em Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18, verso 23 ao 35. É isso aqui que Jesus está ensinando lá. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Se temos, né? Se temos. Mateus 18, do 23 em diante. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, um dos seus empregados, coisa do tipo, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu. Que parábola, irmãos, que parábola. Não adianta eu pedir perdão a Deus se eu não sou capaz de perdoar os meus inimigos. Todos os dias nós somos carentes de perdão do Senhor. Todos os dias nós pecamos, ou não? Todos os dias nós pecamos. Todavia, como podemos nos mostrar arrependidos de fato dos nossos pecados, se não somos capazes de perdoar aqueles que nos fizeram mal? John Stott disse que uma das principais evidências do verdadeiro arrependimento é um espírito perdoador.
Não há como se mostrar arrependido de verdade se você não sabe perdoar, se você não sabe perdoar as pessoas que lhe fazem o mal. Portanto, se somos homens e mulheres dotados desse espírito perdoador, podemos então clamar diariamente ao Senhor dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Podemos pedir perdão, inclusive, até daqueles que involuntariamente nós cometemos contra o Senhor. E aí se cumpre a promessa do que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. O que é que tem lá escrito como promessa? Vocês lembram? Abra comigo em 1 João, por favor. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos número 9. João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que é que o advogado vai usar como sua defesa? Ele perdoa os seus devedores. Ele se arrependeu de fato. Ele é um perdoador. Isso vai servir absolutamente como a sua defesa. Aqui está, irmãos, a nossa garantia de perdão no Senhor. É que nos arrependemos dos nossos pecados e com isso nós agimos como Deus agiu conosco. Como foi que Deus agiu conosco? Nos perdoando. E como é que nós devemos agir com aqueles que nos fazem mal? Perdoando. Da mesma forma. Um ótimo exemplo do que temos sobre perdoar os nossos devedores está na oração daquele santo do passado que dizia o seguinte. Eu vou ler essa oração e os irmãos vão lembrar o nome desse santo do passado. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assis. Nossa terceira e última necessidade. A primeira necessidade é do pão, a segunda do perdão e a terceira, a necessidade de livramento do mal. Livramento do mal. Volte lá para Mateus capítulo 6 comigo, por favor. Versículo de número 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Só até aqui por enquanto. Mas livra-nos do mal. Os estudiosos divergem se aqui nós temos um pedido ou dois pedidos ao mesmo tempo. Eu creio que aqui haja somente um pedido, porém dividido em duas partes. Na primeira parte, o cristão ora pedindo para que esteja livre da causa do problema.
não nos deixe cair em tentação. Essa é a causa, a tentação é a causa. E na segunda parte desse pedido, o cristão pede para estar livre das consequências do problema, ou seja, mas livra-nos do mal. O mal são as consequências. Então, outro ponto que nós devemos observar sobre esse pedido, irmãos, é que a palavra tentação também tem um sentido de provação. Provação. E ambas têm um papel pedagógico na vida do cristão. Como assim? Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Então, por várias vezes você vai ler nas Escrituras, em versões diferentes. Em uma versão vai falar tentações, e outra versão vai falar provações. E aí, estão falando da mesma coisa. Eu sei que para nós, no português, tem um sentidozinho diferente, a tentação com a provação. Mas no original é o mesmo sentido. Então veja, Tiago capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Em outras tradução diz, tentações, por várias tentações. Sabendo que a provação ou a tentação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha a pedagogia, olha a lição. Uma vez que essa provação passa, ela produz o que em nós? Perseverança, resistência. Todavia, o fato de a tentação ter um sentido pedagógico é mais que lógico que nosso Senhor nos ensina a orar, pedindo que o Pai nos livre da tentação, desses dias de trevas. A nossa oração deve ser a de que Deus, nosso Pai, nos abra os olhos para enxergar as consequências malignas que se escondem por trás do prazer do pecado antes de nós cairmos nele. Eu vou repetir isso aqui. A nossa oração, quando a gente ora dizendo, livra-nos, não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal. Nessa oração, nós estamos pedindo ao Senhor que Ele abra os nossos olhos para enxergar as consequências malignas, destrutivas, que existem por trás do prazer do pecado antes de cairmos nele. Esse pedido, irmãos, está de completo acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque em Mateus 26, versículo 41, Jesus disse aos discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação, para que você não entre, para que você não siga por esse caminho. Então, orar pedindo para ser livre da tentação é pedir forças ao Senhor, que Ele nos ajude a andar longe dos perigos do caminho, vigiando e orando. Vigiando e orando. Responda para você mesmo: qual foi a última vez que você orou pedindo para ser livre da tentação? Qual foi a última vez que você fez essa oração preocupado com a sua vida espiritual? Digo aos irmãos que, dispensado em nossas orações esse pedido, é um sinal absoluto de desleixo espiritual. Irmãos, se o Senhor não nos livrar das tentações, nós vamos ser tentados e vamos cair. Isso aí é fato. É brincar com o perigo de viver uma vida longe da presença do Senhor e de seu cuidado, se nós não pedimos que Ele nos livre das tentações. Não ache que por causa da sua idade você está livre de tentação, porque na cabeça da gente o que a gente imagina de tentação é só sexo. Mas não é só sexo. Tem gente que se corrompe e cai em tentação pelo dinheiro, pelos vícios. Tem muitos outros caminhos que o diabo pode usar para nos afastar
do Senhor. Há dois instrumentos poderosíssimos no que tange a tentação. Qual é o primeiro? O diabo. O diabo é danado para tentar o crente. Nós vimos o quanto ele tentou o nosso Senhor lá no deserto. Se ele tentou a Cristo, você acha que ele não vai te tentar? Tentação, livre-nos da tentação. É lá no emprego, aquela oportunidade de tirar aquele dinheiro que está lá de bobeira em cima do birô. Tentação. E tantas outras circunstâncias, irmãos. Por outro lado, nós temos o segundo instrumento da tentação. Qual é? É o pior de todos, que é o nosso próprio coração. Está em nós, está aqui. Daí, termos o cuidado com esses dois terríveis inimigos, o diabo e o nosso próprio coração. De vez em quando nós estamos em problemas por causa do diabo ou por causa do nosso próprio coração. E a maioria deles é por causa do nosso coração. A maioria dos nossos problemas, a maioria das nossas dificuldades, somos nós mesmos que nos colocamos nelas. Não é o diabo. É por isso que conta-se aquela história que tinha um velhinho na beira da estrada, chorando, soluçando, chorando, e aquele alvoroço, aquela agonia, e alguém passa e tem dó daquele senhor, e chega até ele e diz: meu senhor, o que foi que houve? Quem é o senhor? E ele: eu sou o diabo. O senhor é o diabo? E por que o senhor está chorando tanto? E ele diz: é os crentes. E o que tem os crentes? É que tudo que acontece eles colocam a culpa em mim. Tenhamos cuidado. Nem tudo é o diabo. Muitas das vezes é o nosso próprio coração. Por que nós devemos orar pedindo livramento das tentações? Por quê? Porque quando nós vivemos debaixo do pecado, a nossa comunhão com o Senhor, ela é quebrada, ela é interrompida. Deus não tem comunhão com quem vive debaixo do pecado. O cristão é alguém que mais preza é a manutenção da sua comunhão com Deus. A manutenção da sua comunhão com Deus. De modo algum ele quer perder a união com o Senhor. Ele quer perder a intimidade com o Senhor. Ele quer perder essa comunhão. Para ele, perder a comunhão com Deus é algo inimaginável. Ele não aceita perder a comunhão com Deus. Ele não quer. Portanto, ele ora insistentemente dizendo: não nos deixe cair em tentação, não nos deixe cair em tentação, isso vai me afastar de ti, isso vai me afastar da tua palavra, isso vai me afastar do meio do teu povo, então não me deixa cair em tentação, Senhor, eu não quero viver longe de ti. São essas as palavras de um genuíno crente. Dr. Lloyd Jones disse algo muito acertado: eis a razão pela qual deveríamos fazer essa oração, para que nada venha a interpor-se entre nós e o resplendor e o fulgor da glória do nosso Pai Celeste. Nada, nenhum pecado, nenhuma mancha esteja entre eu e meu Pai Celeste. Nada, que nada me separe dele. O maior temor do cristão genuíno é perder a Deus. O maior temor do cristão não é perder a sua casa, não é perder os seus bens, não é perder o seu casamento, não é perder os seus filhos, não é perder absolutamente o seu dinheiro, não é perder nada disso. O maior temor do cristão, o cristão genuíno, é perder a Deus. Esse é o seu maior temor. No entanto, existem tentações que o Senhor nos coloca. Existem tentações, provações, que quando caímos nelas, as consequências de dores, claro que elas vêm, mas quero dizer que nessas situações perigosas, irmãos, o Senhor nos coloca para nos ensinar lições preciosas. Quando você se encontrar nessa encruzilhada, lembre-se do que está escrito. O que é que está escrito? Abra
a Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 13, quando Paulo falava sobre os exemplos negativos da história de Israel, ele diz, 1 aos Coríntios 10, 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Todas as tentações que vieram foram humanas, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. De sorte que a possais suportar. Vão vir tentações? Vão. E quando elas vierem, quando elas baterem na sua porta, mantenha isso em sua mente. E que elas só vão até onde Deus disser que elas caminhem até ali. Ore ao Senhor. Ore. Hoje à noite. Aqui nesse culto. Quando você ouve essa palavra, ore ao Senhor, pedindo que Ele livre das tentações. Porque quando caímos nelas, irmãos, as consequências são terríveis. As consequências de dores são absurdas. Então ore. E logo após você orar ao Senhor, pedindo esses livramentos, pedindo um pão, pedindo perdão e pedindo o livramento do mal, não cair em tentação, não esqueça de, no final da sua oração, terminar louvando ao Senhor de novo. Como foi que nosso Senhor ensinou a terminar a oração? Volte lá para Mateus 6, versículo 13, final do versículo 13: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Peça o pão, peça o perdão, peça o livramento e termine dizendo: pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Começamos louvando, terminamos louvando. Fato é que nossa oração, ela deve começar com esse senso da majestade de Deus e deve terminar com esse mesmo senso da majestade de Deus. Não devemos lançar nossos pedidos a Deus e sair de pé. Não. Devemos começar louvando e devemos terminar louvando ao Senhor. Aquele que nos dá o pão, aquele que nos dá o perdão dos nossos pecados, aquele que nos livra das tentações e suas consequências, a este Deus maravilhoso, a este Deus bondoso, a este Deus magnífico, a este Pai especial, a Ele seja o reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar de pé.